Bom dia, minhas irmãs. Sejam bem-vindas a mais um Mesa Profética. E hoje eu vou aqui dar uma notícia muito legal, um direcionamento muito profundo que Deus colocou no meu coração para nosso crescimento, para o crescimento, né, do que Deus está fazendo, do que Deus é, tá propondo aqui para nós nessa mesa, nessa comunhão, nessa caminhada, né, que nós temos tido. E eu acredito que vai ser incrível e vai ser tremendo. Vocês viram aí que a gente que batemos aí 100 mil pessoas, né? 100 mil mulheres aí sendo reconstruídas ali no Instagram, e tudo isso é para a glória de Deus, tudo isso é para a graça de Deus, aumenta muito mais a nossa responsabilidade, porque são vidas ali que o Senhor está trazendo para trazer entendimento, para trazer clareza, discernimento, né? Direção. Então, nós vamos entrar aqui nessa mesa de hoje e eu quero apresentar para vocês aqui o nosso novo formato que vai ser. Mas antes disso, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê graça para entender esse novo que Ele está trazendo ao nosso coração. Coloca seu coração aí diante do Senhor. Às vezes o novo nos incomoda, às vezes o novo nos traz um certo incômodo para gente, mas o novo também nos faz crescer. E o propósito de Deus com seus filhos é o crescimento, né? É aquilo que ele tem revelado para nós do coração dele, para que ele seja cada dia mais conhecido. Hoje, nós não podemos conhecer o Senhor mais do que amanhã, porque é uma ordem crescente. A gente vai conhecendo o Senhor dia após dia. O que não pode acontecer é chegar amanhã e a gente tá no mesmo estágio que a gente estava hoje. Então, por isso que é importante a gente ter ali uma comunidade, a gente ter pessoas que estão no mesmo propósito que nós, na mesma no mesmo coração de querer aprender sobre o Senhor, aprender do coração do Pai. E é por isso que essa comunidade existe, a comunidade de reconstrução. Então vamos orar, fecha os teus olhos aí, peça para o Senhor, pede para Deus, Pai, me faz entender isso que o Senhor está direcionando aqui, me faz entender esse novo tempo, esse novo momento que vai acontecer aqui, e vai ser bênção demais. Nós vamos crescer muito, vai ter muito mais revelação do coração do Pai para nós, e nós vamos crescer como comunidade agora. Amém? Então, Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado aqui nessa mesa. O Senhor tem trazido mulheres, Pai, para te conhecer cada dia mais. O Senhor tem sustentado cada detalhe aqui do Emagreça com a Bíblia. Obrigado, Pai. Obrigado porque é só a tua graça para fazer uma mesa tão repleta de sabedoria, de graça, da tua misericórdia sendo derramada sobre nós, do nosso entendimento está sendo aberto, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós somos gratas ao Senhor por tudo que o Senhor está construindo em nós, pela identidade que o Senhor está revelando, Senhor, de quem nós somos no Senhor. E o que que nós podemos fazer com isso, Pai, de que nós somos, porque esse conhecimento, esse discernimento, esse entendimento, ele não para só em nós, mas ele continua, porque ele precisa, Senhor, se manifestar no próximo. Tudo aquilo que nós estamos aprendendo, Senhor, tudo que nós estamos aqui sendo semeados pelo Senhor, tudo é para o próximo, Pai. Então, que o Senhor continue trazendo essa consciência a nós, que nós não venhamos reter aquilo que estamos aprendendo, mas que nós possamos, Pai, receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para o nosso coração no hoje. Que esse novo, Pai, seja discernido por cada mulher que vê hoje aqui, seja discernido pelas que vão ver também o gravado. Em nome de Jesus, Pai, não deixa ninguém se perder no meio do caminho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá.
Hoje, vou apresentar para vocês o que que Deus colocou no meu coração, né? Então, sejam muito bem-vindas. Nós vamos começar hoje. Hoje não vai ser mais um dia de estudo, mas vai ser uma semana de estudo, né? Nós vamos ter uma nova maneira aqui de caminharmos juntas, de aprendermos juntas, de passarmos pela palavra. Então, até aqui, né? Muitas vezes eu chegava aqui na mesa, a gente estudava o texto bíblico, ministrava, entregava para vocês aquilo, né? Que eu já havia aprendido aqui. Mas a partir de agora, a direção que o Senhor deu para mim, colocou no meu coração, foi que nós vamos dar um passo muito além disso. Essa mudança é para algo muito maior, é algo muito além. E eu quero que você receba isso no teu coração com muito, 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 muito amor mesmo. Porque isso está vindo direto do coração do nosso Deus. A partir de agora, nós vamos dar esse passo além. Angelita, o que que é isso? Esse passo além. Nós vamos eu vou continuar trazendo aqui, né, nos estudos, a direção, o contexto, o fundamento bíblico, né? Mas durante toda a semana, vocês também vão agora começar a caminhar pelo texto. Porque eu não quero apenas ser aqui uma, tipo, uma professora aqui ensinando algo que você, olhando para o texto, você poderia enxergar por conta de tudo aquilo que o Senhor já depositou no seu coração. Eu sei que cada uma aqui tem um ministério lindo, né? A doutora Lorena tem um ministério lindo aqui, que tem nos abençoado muito. Então, as mesas que ela tem entrado, tem trazido discernimento, tem trazido cura. Então, é nesse espírito que nós vamos entrar nesse novo formato, né? De desenvolver mesmo aquilo que o Senhor nos trouxe para somar, desenvolver aquilo que o Senhor nos trouxe para realmente fazer parte desse corpo, né? E eu quero ajudar vocês a aprender, a permanecer diante dessa palavra. E existe aqui uma diferença grande, muito grande, entre a gente receber uma informação bíblica aqui e permitir que a verdade bíblica reorganize a nossa maneira de enxergar a Deus, de enxergar a nós mesmas, de enxergar o próximo. Então, por isso, a mesa profética agora, ela será um caminho semanal. Presta atenção, ela será um caminho semanal. Como assim, Angelita? Vou te explicar. Então, hoje eu vou abrir esse caminho aqui para nós. E a partir de terça até sábado, hoje vai ser aberto o caminho. Vou dar a introdução aqui dos capítulos que nós vamos percorrer. Nós vamos pensar sobre ele. E de terça, que é amanhã, até sábado, vocês vão percorrer esse caminho, essa direção que vai ser dada. No domingo, vocês vão fazer a memória disso tudo que nós aprendemos aqui durante a semana. E na próxima segunda-feira, nós vamos voltar, mas nós vamos voltar primeiro no compartilhamento daquilo que Deus falou conosco. Olha como vai ser um crescimento muito maior. Olha como vai ser um passo muito maior. Então, na segunda-feira que vem, nós vamos voltar. No primeiro momento, nós vamos fazer o compartilhamento, que nós não vamos gravar, tá bom? Nós não vamos gravar o compartilhamento. E só quem tiver presente que vai desfrutar. Então, vocês se programem aí, porque vai ter muita revelação. O Pai vai revelar o coração dele para cada uma de nós aqui através do texto, da palavra. Eu vou dar todo o direcionamento para a gente fazer, como vai ser isso, como vai ser, como que vai acontecer isso. E nós vamos trazer na próxima segunda o compartilhamento. Depois do compartilhamento, a gente vai abrir o novo caminho para a próxima semana. Tá certo? Doutora, se ficou alguma dúvida aí, você pode perguntar. As meninas, não sei o que que aconteceu, acho que elas não se atentaram que ia começar nessa segunda de novo. Mas qualquer dúvida, você pode parar aí, abrir o microfone, perguntar pra mim, que eu vou estar explicando aqui, tá certo? Então, por que, Angelita, então, que nós mudamos? Por que que nós estamos fazendo essa mudança? Porque, minhas irmãs, a reconstrução, ela não é simplesmente uma mudança do nosso comportamento. Uma mulher, ela pode aprender muitas novas regras,
alimentares, regras para ficar mais espiritual, regras para fazer mais isso ou aquilo e continuar com a mesma consciência. A consciência não mudar. Muitas vezes nós podemos até emagrecer, chegar no nosso objetivo e continuar, muitas vezes, buscando a aprovação ali no nosso corpo. A gente pode controlar a comida, mas pode continuar tentando controlar todas as outras áreas da nossa vida. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente tenha o controle das nossas vidas. Ele não quer que a gente tenha o controle das áreas. Ele quer nos curar. Ele quer nos transformar. Ele quer mudar a nossa consciência ao ponto de nós sermos a imagem e semelhança dele aqui nessa terra e não nos frustrar mais com nada, não nos preocupar mais com nada. Então, é essa transformação que está acontecendo aqui nessa mesa. É essa transformação que o Senhor quer nos levar a ter essa maturidade. Então, muitas vezes também a gente pode fazer jejum e transformar o próprio jejum num instrumento de mérito. Ah, eu jejuo, eu consegui ouvir a voz de Deus, eu consegui emagrecer, então agora eu já sei o caminho do emagrecimento como eu caí. A gente pode também conhecer muitos versículos da Bíblia e continuar vivendo como se fosse responsável por sustentar sozinha a nossa própria existência. Então, olha como isso é sério. Olha como isso é profundo. Então, nós precisamos ir aonde? Mais fundo do que isso. Jesus, ele não veio simplesmente para produzir uma versão comportamentalmente melhor de nós. Jesus não veio para mudar o nosso comportamento. Por isso que quando nós abrimos a Bíblia, quando nós abrimos as Escrituras, nossa primeira pergunta não será o que que eu vou precisar fazer. Não é mais o fazer. Mas a nossa primeira pergunta vai ser quem que Deus está se revelando ser nesse texto? Quem que Deus está se revelando ser? Qual é o coração de Deus através disso que eu estou lendo? Porque quando eu conheço Deus corretamente, quando eu tenho o olhar correto, a percepção correta de quem Deus é, nós começamos também a perceber aquilo que está desordenado na maneira como nós nos relacionamos com Ele, como nós nos relacionamos conosco mesmas e com aquilo que nós recebemos e também com as pessoas, como nós compartilhamos com as pessoas. Então, o nosso mesa profética, ele vai ter, a partir de agora, 5 momentos na nossa leitura. Não sei se está dando para vocês entenderem. Nós vamos ter a reunião segunda-feira. As nossas reuniões, elas vão ser toda segunda-feira. Não vamos ter mais reuniões todos os dias. Agora, a nossa reunião do dia, ela vai ser orientada ali na nossa comunidade, pelo nosso grupo. Você pode manter o mesmo horário que você estava fazendo. Vai ser bênção se você já tem essa estrutura. Eu sei que a doutora Lorena mudou toda a estrutura dela para poder estudar a Bíblia nesse horário. E eu acredito que foi bênção, tem sido bênção na vida dela. E vai continuar sendo. Só que agora nós vamos para um outro nível. Nós vamos para um nível mais profundo. Então, todos os dias, nós vamos ter esses 5 movimentos de leitura. O primeiro movimento vai ser o que que essa palavra revela sobre Deus. Nós vamos ler o texto individualmente e nós vamos perguntar para o texto, perguntar para o Espírito Santo, o que que essa palavra está me revelando sobre Deus? Quem Deus é? Antes de procurar eu e você no texto, nós vamos procurar o Senhor. Quem que ele está se revelando ser naquele texto? O que que esse texto mostra sobre o caráter de Deus? O que que esse texto está mostrando sobre o governo de Deus? Sobre a justiça de Deus? Sobre a graça de Deus? Sobre a fidelidade dele? Sobre a santidade dele? E essa pergunta, ela vai nos transformar, esse primeiro movimento,
Ele vai nos proteger de transformar a Bíblia em um livro sobre nós mesmos. Porque tudo começa em Deus, a Bíblia começa em Deus. E é aí que a gente vai para o segundo movimento. Qual que é o segundo movimento? O que que essa palavra revela sobre o coração humano? Depois que a gente vê, receber ali do Pai a revelação do que esse texto está revelando sobre ele, sobre seu caráter, sobre sua justiça, sobre sua fidelidade, nós vamos observar nós, o homem. Então, nós vamos observar o que que essa palavra ela está revelando sobre o meu coração, sobre o seu coração. O que que aparece no nosso coração quando a gente lê essa palavra? Será que aparece medo? Será que aparece controle, confiança, autonomia, incredulidade, dependência, desejo, resistência? Porque muitas vezes nós tentamos corrigir aquilo que nós fazemos, mas sem compreender o que está governando aquilo que nós fazemos. E aqui, isso vai começar a alcançar, inclusive, a nossa relação com a comida. Porque a comida nem sempre é a raiz. Às vezes, ela apenas está revelando alguma coisa além. Ela está revelando onde nós estamos procurando o consolo, procurando o controle, procurando o alívio, procurando o descanso. O nosso terceiro movimento vai ser onde essa verdade que a gente está lendo, onde essa verdade que eu estou observando aqui alcança a minha vida no hoje. Agora que a palavra saiu da página, ela vai encontrar a nossa realidade. Onde que essa verdade confronta a minha maneira de pensar? Onde que essa verdade confronta a minha maneira de agir? Onde que essa verdade alcança os meus relacionamentos? Onde que essa verdade está alcançando o meu corpo hoje, a minha mesa, a minha família, as minhas reações, a minha necessidade de controle? E não para produzir uma condenação, não para produzir a, um certo controle, não. É para produzir uma consciência. Porque aquilo que permanece escondido dificilmente pode ser trazido conscientemente diante de Deus. Esse daqui eu vou repetir. Aquilo que permanece escondido dificilmente pode ser trazido conscientemente diante de Deus. O nosso quarto movimento vai ser a pergunta: como que eu respondo a essa graça? Essa pergunta é fundamental para a gente ter a palavra guardada no nosso coração. Como que eu respondo a essa graça? A gente não vai perguntar, o que que eu vou fazer para Deus ficar satisfeito comigo? Não é sobre isso. Nós vamos perguntar, diante de quem Deus é, do que ele se revelou aqui nessa palavra, e daquilo que a palavra trouxe luz sobre quem eu sou, sobre o meu coração, sobre os meus enganos, como que eu vou responder a isso agora? Como que eu vou colocar em prática? Talvez vai começar a acontecer muito mais arrependimento. Talvez começar a acontecer muito mais sentimento de gratidão, de entrega, talvez de um descanso maior nos braços do Pai, talvez de reparação, talvez uma obediência. Então, a graça, ela não vai eliminar a nossa resposta. A graça vai mudar a origem da nossa resposta. Porque nós não respondemos para nós sermos amadas. Nós só respondemos porque nós já fomos alcançadas e nós já somos amadas pelo Senhor. E o quinto e último movimento que vai conduzir os nossos estudos vai ser como que essa verdade que eu recebi hoje da palavra, ela alcança o meu próximo. Como que essa verdade, ela vai alcançar o meu próximo, revelando o Pai para o meu próximo. E aqui existe uma mudança muito importante, porque o evangelho, ele nunca vai terminar em nós.
Nós não queremos uma reconstrução que produza apenas assim, ó. Ah, eu estou melhor. Acho que a Antônia tá me ligando agora. Só um minutinho. Será que ela não achou? Acho que ela não achou. Ela não estava achando. Mas enfim. Então, o quinto movimento, ele vai ser. Conseguiu entrar, Nia. O quinto movimento, ele vai ser como? Como que essa verdade alcança o meu próximo. Então, aqui, como eu já disse, vai ter uma mudança muito importante, porque o evangelho não é para terminar só em mim e você. Nós não queremos uma reconstrução que produza em nós apenas, ah, eu estou melhor. Ah, eu emagreci. Ah, eu consegui. Ah, eu estou mais tranquila. Eu estou controlando melhor os meus impulsos. Isso pode fazer parte do processo, mas não é o destino final do nosso processo. Então a pergunta aqui, ela será: aquilo que Deus está formando em mim e em você, está nos tornando alguém que ama melhor, que olha para o seu próximo com mais intencionalidade, que observa o seu próximo com mais amor? Então, como que eu trato, por exemplo, depois que eu estudo a palavra, o meu marido? Como que eu trato meus filhos? Como que eu trato a minha família? Como que eu trato os meus colaboradores? Como que eu trato as mulheres dessa comunidade? Como que eu trato quem discorda de mim? Como que eu trato quem me decepciona? Como que eu trato quem precisa de mim? Então a reconstrução, ela vai começar a produzir fruto quando aquilo que eu recebo do Senhor, de Deus, através da palavra, começa a alcançar o meu próximo. Tá fazendo sentido para vocês? O evangelho, muitas vezes, ele para em nós, fica em nós, e a gente pensa que tá só aqui. Mas não. O evangelho, ele nos transforma para que o próximo também receba. Lembra da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor, ele nos fez, entre aspas, como se fosse a padaria dele. Porque quando a gente vai pedir o pão para Deus, a gente não pede o pão para mim. A gente não fala assim, o meu pão de cada dia. Não. Jesus ensinou a gente a orar o pão nosso de cada dia. Então, se é o pão nosso, eu e você somos a padaria de Deus. Só que muitas vezes a gente esquece que a gente é a padaria de Deus. E a gente pega tudo que Deus está nos dando só para nós. E esquece de repartir com o outro. Esquece de repartir com o nosso próximo. Então, eu vou toda segunda-feira entregar esse mapa para você. Nós vamos ter o acompanhamento lá no grupo todos os dias. Vamos compartilhar, vamos entender o texto e você vai crescer muito na interpretação das escrituras. Hoje tem a IA também, que nos ajuda tremendamente, só que ela precisa ser programada. Eu não sei se vocês já mexem com IA, mas a IA ela precisa ser delimitada, ela precisa ter um prompt. E se você quiser, Angelita, eu quero um prompt para me delimitar a minha IA. Porque se você não delimita, ela entra, quando você pergunta qualquer coisa, ela não traz só o conceito das escrituras.
Ela não traz só o conceito da exegese, da hermenêutica, da homilética, da semântica. Ela não traz só o que está ali dentro da Bíblia. Ela vai buscar também na psicologia, na neurociência. Não que isso seja errado, não é errado, mas o que eu prezo para que realmente fique dentro do meu coração é a Bíblia, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. As outras ciências podem nos ajudar muito no entendimento, mas muito mesmo. Ó, a nutrologia, a psicologia, a neurociência, tudo isso pode nos ajudar muito no entendimento de nós mesmas. Mas nós não podemos pegar as ciências e deixar em cima da verdade absoluta que é a Bíblia. Porque a ciência também pode errar. Quantas vezes falaram aí que o ovo era ruim, né? Que o ovo dava colesterol, que o ovo era aquilo. Agora já vieram com outro conceito sobre o ovo. Então a única coisa que não erra, minhas irmãs, é a palavra. E a palavra, ela explica a própria palavra. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então, quando a gente faz essa delimitação na IA e a gente coloca que a gente quer teologia, teologia bíblica. Eu não quero explicações secundárias, eu quero teologia bíblica. Depois você pode pôr explicações secundárias. Então, se você quiser esse prompt para você mesma começar a estudar a palavra com profundidade e trazer para nossa mesa aquilo que Deus está fazendo no seu coração, aquilo que você está estudando, você também vai poder compartilhar, porque agora não vai ser só a Angelita falando aqui na frente. Nós vamos fazer o nosso estudo e nós vamos trazer aquilo que o Espírito revelou do nosso coração, revelou da nossa alma, revelou do engano que a gente estava. Porque se a gente lê a palavra todo dia, minhas irmãs, a gente vai ver que tem engano na nossa mente. A gente vai ver que tem engano no nosso coração. Por isso que a palavra nos alinha. Eu quero agradecer cada uma de vocês que comentou lá nos 100K nosso, no testemunharam. Vocês colocaram coisas lindas lá que vocês receberam aqui da mesa. E é isso mesmo. Nós caminhamos um tempo, chegamos nessa etapa, agora é outra etapa. É uma etapa maior de crescimento. Deus está nos formando, minhas irmãs, para algo muito maior. E em cada lugar que Deus nos colocou, Ele tem gente que Ele colocou na nossa responsabilidade. Porque quando Ele pergunta, quando Caim mata Abel, quando Caim mata Abel ali, tá certo, né? Nossa, deu um bug na minha cabeça aqui. Quando Caim mata Abel, o que Deus pergunta para ele? Caim, onde está o seu irmão? Essa pergunta ela não foi só para Caim. Ela é para mim e para você também. Onde está o seu irmão? E os nossos irmãos, eles não são só os nossos de carne, não. Os nossos de carne é inteira responsabilidade nossa. Na parte da espiritualidade. Se a espiritualidade, se o Senhor já se revelou para você e ainda tem alguém da sua família que ainda não conheceu a Cristo, é nossa responsabilidade. Como assim, Angelita? Nós precisamos orar. Às vezes não vai ser eu que vou falar, não vai ser você que vai falar pro seu ente querido, mas vai ser um ao qual você intercedeu para que haja salvação na vida dele. Mas o Senhor Jesus, ele falou algo para a mãe dele muito importante. Para a mãe dele não, quando falaram para ele que a família dele estava lá fora, ah, sua mãe e seus irmãos estão aí fora querendo falar com você. O que que ele responde? Meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. E se esses irmãos ainda não conheceram o Senhor, eles não conseguem fazer a vontade do Pai. Você está entendendo onde que a gente entra? Para que a gente possa revelar Cristo a essas pessoas. Amém? Tudo certo até aqui? Nia, eu expliquei até agora o novo modelo que a gente vai fazer. Como você chegou um pouquinho mais tarde, depois, se você quiser me ligar ou se você quiser ver a gravação, aí a gente alinha, tá bom? Até aqui, tudo bem? Até aqui, tudo bem, doutora? Deu para entender? Porque agora eu vou entregar o mapa para vocês do que a gente vai ver essa semana. Tem alguma dúvida aí? Até agora tudo bem?
Tudo certo? Deu, né? Lorena, depois eu quero também saber a sua opinião sobre isso, tá bom? Depois no final. A minha também. Então vamos lá. Agora eu vou entregar o mapinha pra vocês. Essa semana nós vamos ver de Josué capítulo 19 até o 23. Então nós vamos ver o capítulo 19 na terça, o 20 na quarta, o 21 na quinta, 22 na sexta e o 23 no sábado. Então vão ser esses 5 capítulos que nós vamos meditar, mergulhar nessa semana aqui no Emagreça com a Bíblia, no Mesa Profética. Então, e esse movimento, ele é um movimento muito bonito desses capítulos. Por quê? Porque nós estamos chegando agora quase no final do livro de Josué. E depois nós vamos continuar. Aí nós já vimos que Israel atravessou o Jordão, que ele enfrentou batalhas, que ele viu muralhas caírem, ele experimentou vitórias, mas também experimentou consequência da desobediência. E agora vai surgir aqui uma questão diferente. Como viver depois dessas conquistas? Porque conquistar alguma coisa não significa necessariamente saber habitar nessa coisa. E talvez essa seja uma palavra importante para nós hoje. Porque há mulheres que sabem muito bem começar. Começa a dieta, começa o propósito, começa o jejum, começa com o exercício, começa uma nova rotina, mas reconstrução não é viver começando novamente as coisas. Nós precisamos aprender a habitar aquilo que Deus vai formando em nós. Nós precisamos habitar aquelas convicções que vai chegando ao nosso coração, que vai chegando à nossa mente. Então, essas convicções, elas precisam. Eu estava falando sobre isso ontem com 2 adolescentes. Eu perguntei assim: qual que é a visão da igreja de vocês? Aí eles falaram: expandir. Falei, ok. Através do quê? Eles falaram: olha, através do estudo da palavra e da mídia. Falei, ok. E como que vocês vão receber essas pessoas que estão chegando na igreja de vocês? Eles falaram através da comunhão. Eu falei, uau, que legal a liderança dessa jovem que está liderando esses adolescentes, porque a visão deles está clara. A visão deles está clara. Olha só que interessante. Eu fiz perguntas, eles souberam responder, eles estão na mesma visão e eles estão com a visão clara. Porque a palavra de Deus diz assim que nós precisamos descrever a visão, escrever a visão, para que ela fique muito clara, para que até aquele que passe correndo atrás possa olhar e ver o que que a gente está fazendo, o que que está sendo construído. E é isso que o Mesa Profética vai tomar esse formato agora, essa visão, essa formação que Deus tem feito em nós até aqui e que Ele continuará fazendo, mas agora no individual de cada uma e depois no compartilhamento de cada uma. Então, olha só, nós precisamos aprender a habitar naquilo que Deus vai formando em nós. Precisamos ter a convicção. E é esse o caminho que nós vamos começar a observar. Na terça-feira, que vai ser amanhã, nós vamos ler Josué 19. Então, olha só, na prática agora, você vai preparar o seu horário aí, né? Ah, para mim, aqui, eu vou preferir fazer de manhã, que é a mesma forma que vocês fazem aí no Brasil. Então, eu vou acordar, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou orar, vou participar da minha oração da igreja, vou fazer minha caminhada e vou sentar aqui durante 1 hora para eu estudar esse capítulo 19 do Josué. Mas ele vai ter uma linha para eu pensar, porque a palavra receber. Então, Josué 19 já está falando que nós não somos a origem do que a gente recebeu. Eu já estou dando um resumo para você do que você vai ver lá em Josué 19.
Só que aí depois, quando você for olhar para ele com mais profundidade, você já vai ter uma direção. Por isso que esse encontro na segunda-feira, na entrega do mapa, ela é muito importante. E é importante também vocês anotarem. Mas não se preocupe também, porque eu já coloquei lá no grupo o mapinha para vocês. Ó, lá no nosso grupo, ó, já tem, acho que não dá para ver direito aqui, mas já tem, ó, o mapa, né? A mesa profética, o mapa inteiro e também o ciclo que a gente vai perguntar pro texto de cada passagem. Então vai ser muito fácil, tá? Vai ser muito fácil. E você vai ficar craque nisso. Então vamos lá. Então Josué 19, ele vai continuar e encerrar o quê? O que está acontecendo ali no contexto de Josué 19? A palavra-chave é receber. Já tá lá no mapinha para você, tá? Então, nós vamos entender aqui que nós não somos a origem daquilo que nós recebemos. Josué 19, ele vai continuar e vai encerrar a distribuição das terras entre as tribos. E existe um detalhe muito interessante lá no final que vai falar assim, ó, depois que as tribos recebem os seus territórios, Josué recebe a sua própria herança. Durante a leitura que nós vamos fazer, eu quero que você comece a observar o quê? Quem é que dá? Quem que tá dando? Quem é que tá recebendo? Como que a terra é distribuída? Onde Josué aparece nessa história? Então, não vá correndo imediatamente para você fazer a aplicação, não. Mergulha no texto. Pergunta para o Espírito Santo, observa o texto. E depois você vai fazer a nossa primeira pergunta. O que que eu estou conhecendo sobre Deus desse texto? E então, você vai olhar para a sua vida. Existe alguma mentira silenciosa? Existe uma mentira silenciosa que é a da autonomia, que nos diz assim, ó, a minha vida é minha. Você já pensou isso? A minha vida é minha, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Minha vida é minha. Meu corpo é meu. Ah, o tempo também é meu. Meu é o tempo. Eu que faço meu tempo. O dinheiro é meu. Os dons são meus. A história é minha. Mas a Escritura vai nos ensinar aqui, a partir de Josué 19, que ela nos ensina continuamente o quê? Que a nossa existência é um recebimento do Senhor. Nós recebemos do Senhor a vida. Até aquilo que nós administramos não nasceu em nós. Então, você vai colocar também outra pergunta. O que tenho tratado como propriedade absoluta quando deveria reconhecer como algo recebido para administrar diante de Deus? O que que eu tenho tratado como prioridade minha absoluta quando eu deveria reconhecer como algo recebido para administrar diante de Deus? Deixa eu só fechar a porta aqui, né? Acho que meu marido veio trazer o cara da câmera aqui. Então, o que que eu tenho tratado? Josué 19 está me despertando a perceber. O que que eu tenho tratado como prioridade, propriedade, né, absoluta minha, quando eu deveria reconhecer como algo recebido de Deus, recebido do Senhor, para administrar diante de Deus. Inclusive o nosso corpo. O nosso corpo ele não precisa ser um instrumento através do qual eu e você prova o nosso valor.
ele pode voltar a ser recebido e cuidado. E depois você vai fazer uma pergunta: como aquilo que eu recebi pode servir o meu próximo? Como que eu encontro alguém hoje que ainda pensa que o corpo é dele, que o dinheiro é dela, aquilo que recebeu é dele e dela? Como que eu posso servir o meu próximo através desse entendimento que eu recebi hoje? Porque aquilo que nós recebemos de Deus nunca precisa terminar em nós. Na quarta-feira, nós vamos olhar para Josué, capítulo 20, e nós vamos pensar sobre refúgio. Para onde eu corro quando a vida dói? Nesse capítulo, vai aparecer ali a cidade de refúgio. E eu quero que você tenha muito cuidado aqui para você e eu não transformarmos imediatamente cidade de refúgio em uma metáfora. Primeiro, vamos entender o que está acontecendo. Deus está organizando ali a vida de Israel e estabelecendo um sistema no qual justiça não deveria significar vingança descontrolada. Então, havia uma proteção, havia responsabilidade, havia julgamento, havia limites. Primeiro, a gente descobre o Deus que aparece no texto. E depois a gente pergunta: quando eu estou ferida, com medo, frustrada ou cansada, para onde eu corro? Talvez seja para comida, talvez seja para o controle, talvez seja o isolamento, talvez seja as compras, talvez seja a aprovação, talvez seja uma pessoa, talvez seja o trabalho. Então, não descubra seu falso refúgio para condenar ele rapidamente e criar ali outra regra. Traga esse refúgio para a luz. Senhor, é aqui que eu estou me refugiando. Descobri. Eu estou me refugiando aqui. Na hora que dói, na hora que eu me frustro, na hora que discordam de mim, na hora que não fazem o que eu quero que fazem, é aqui que eu me frustro. Então traga isso para a luz. Pergunta para o Senhor, o que que eu estou procurando aqui nesse lugar que eu acredito não conseguir encontrar em Deus? E depois, olha para o seu próximo. A graça que digo ter recebido agora está me tornando alguém que oferece verdade e acolhimento? Ou as pessoas precisam esconder as suas fraquezas de mim, porque senão isso vai virar depois uma arma para me jogar na cara dela depois, mais tarde. Então, essa será a nossa caminhada de quarta-feira. Na quinta-feira, nós vamos ler Josué 21, capítulo 21, e pensar sobre fidelidade. A pergunta é: quem realmente sustentou essa história? E eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui ao final desse capítulo 21, porque lá em 21:45 vai ter uma declaração. Uma declaração que nenhuma das promessas do Senhor falhou. Nenhuma das promessas do Senhor falhou. Tudo se cumpriu. Então perceba onde o texto coloca a nossa atenção em Deus. O capítulo 21 está colocando nossa atenção em Deus, na fidelidade de Deus. E talvez exista uma mulher aqui que olha para a própria vida e só consegue enxergar aquilo que ainda está faltando. Às vezes nós não conseguimos contemplar tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Nós conseguimos olhar só para aquilo que está faltando. Por exemplo, eu no meu caso, ainda não emagreci o tanto que eu quero emagrecer. Ah, eu ainda tenho dificuldade. Ah, eu ainda voltei a comer. E como é bom a gente conversar com as pessoas, né? Hoje eu tava conversando com a Ania falou assim: Gê, entenda também o seu tempo. Você está entrando na menopausa.
Seu corpo está passando por uma transição. Você precisa entender isso. A gente fez essa dieta que a gente está aí, o ano passado, o ano retrasado, e em 10 dias a gente eliminou, em 14 dias a gente eliminou 10 quilos. E por que que agora tá tão difícil? Porque existe hormônio. Então, entender o tempo, entender o que está acontecendo, também é muito importante no processo. Então, será que eu ainda tô pensando assim, ah, ainda falta, ainda sinto ansiedade, ainda voltei a comer, ainda não consegui estabelecer minha rotina? Na quinta-feira, nós vamos interromper por alguns minutos essa contabilidade que falta. Nós vamos contemplar aquilo que o Senhor já fez, já tem feito, já tem sustentado, e vamos fazer memória disso. Onde eu consigo reconhecer a fidelidade de Deus na minha história? Eu não estou dizendo para a gente fingir que aquilo ainda precisa ser reconstruído. Aquilo que precisa ser reconstruído não existe. Ó, não estou dizendo para a gente fingir que aquilo que ainda precisa ser reconstruído não existe. Eu estou dizendo para a gente não deixar que aquilo que falta apague tudo aquilo que Deus já fez. E depois, com aquilo que Deus já me permitiu experimentar, como que isso pode fortalecer alguém? Como aquilo que Deus já me permitiu ter a experiência pode fortalecer outra pessoa? Talvez o nosso testemunho seja justamente aquilo que outra mulher precisa ouvir. Na sexta-feira, nós vamos olhar para Josué 22 e nós vamos pensar discernimento. O fato e a minha interpretação são a mesma coisa? Lá vai ter uma história. Josué 22 vai contar uma história. Que eles olharam uma coisa que estava acontecendo e interpretaram, mas não era aquilo. Então, nós vamos pensar: o fato que eu estou passando, aquilo que eu estou passando, e a minha interpretação disso está sendo a mesma coisa? E esse capítulo aqui ele vai ser muito importante para a reconstrução da nossa consciência. Porque aqui um altar é reconstruído. As outras tribos vai chegando. Eles interpretam, eles reagem àquilo ali. E quase existe uma guerra ali. Mas antes, eles resolvem conversar. E através do diálogo que eles teve, apareceu uma realidade diferente daquilo que havia sido inicialmente interpretado. Olha como é importante a conversa. Então, enquanto nós estivermos lendo ali, nós vamos observar essas cinco coisas: o fato, a interpretação, a reação, o diálogo e a verdade. E depois a gente vai trazer isso para a nossa vida. O que que de fato está acontecendo na minha vida? Será que eu comi além do que eu pretendia? Ou será que eu estou interpretando assim, ó? Ah, eu sou um fracasso mesmo. Qual que é o fato? Será que o meu corpo mudou de verdade? Será que eu estou passando por uma transição? Eu não estou entendendo isso? Ou será que eu estou interpretando assim, ah, eu não consigo mesmo, eu perdi meu valor? Qual que é o fato, minha irmã? Uma pessoa às vezes pode não responder a minha mensagem. Como que eu vou interpretar isso? Ah, essa pessoa não se importa comigo. Ah, eu não tenho importância para essa pessoa. Ah, essa pessoa sabe que eu tô passando por isso, nem me ligou, nem fez nada. Às vezes a pessoa não tá conseguindo nem levantar da cama. Então vocês conseguem entender que existe um fato e existe uma interpretação. O texto vai nos ensinar a interpretar a verdade do fato e não aquilo que nós pensamos ou achamos que é. Então você consegue perceber que às vezes aquilo que aconteceu e existe a história, existe aquilo que aconteceu e existe a história que nós construímos sobre aquilo que aconteceu.
Então, nessa sexta-feira que nós vamos analisar isso, pergunte: qual é a interpretação minha que precisa ser submetida à verdade? Pai, qual que é a minha interpretação que precisa ser submetida à sua verdade? E depois a gente perguntar: será que existe alguém que eu estou julgando a partir daquilo que eu interpretei, sem realmente conhecer a sua história? Será que tem alguém que eu estou realmente julgando sem realmente conhecer a sua história? Porque reconstrução da consciência também precisa reconstruir relacionamentos. E no sábado, nós vamos ver Josué 23, que nós vamos pensar sobre permanecer. Para onde o meu coração tenta voltar? Agora aqui, Josué já vai estar velho. As batalhas já aconteceram, a terra já foi toda distribuída, mas Josué sabe que existe outro perigo. O perigo de Israel voltar para os antigos vínculos e abandonar a fidelidade do Senhor. Isso nos ensina algo muito importante. Nem sempre o maior perigo está no começo. Às vezes, ele está depois da vitória, depois do emagrecimento, depois do propósito, depois do jejum, depois da mudança, porque existe diferença entre experimentar uma mudança e ser formado em uma nova maneira de viver. Então, sábado, a pergunta vai ser: quando eu estou cansada, frustrada, ferida ou com medo, para onde meu coração tenta voltar? Ele tenta voltar para a comida? Ele tenta voltar para o controle? Para a autossuficiência? Para o isolamento? Para a necessidade de aprovação? Não estamos procurando motivos para a gente sentir vergonha. Nós estamos identificando os antigos governos. Porque permanecer não significa nunca mais sentir vontade de voltar. Permanecer é continuar reconhecendo onde está a nossa fonte. E existe ainda uma pergunta para o nosso próximo: será que eu tenho amado as pessoas ou eu tenho precisado delas para sustentar aquilo que eu espero que elas me deem? Será que eu tenho amado as pessoas ou eu tenho precisado delas para sustentar aquilo que eu espero que elas me deem? Quando nós deixamos de exigir que o próximo seja a nossa fonte, nós começamos a ficar livres para realmente amá-los. E no domingo, que a gente vai finalizar a nossa semana, a gente vai construir as memórias. A gente vai olhar o fruto, vai olhar o testemunho do que Deus construiu na nossa vida essa semana. Então, domingo, nós não teremos outro capítulo aqui. Domingo é o dia de pegar o caderno, é o dia de voltar lá na terça-feira, na quarta-feira, na quinta, na sexta, no sábado e observar o caminho que foi percorrido essa semana. E eu quero que vocês respondam essas perguntas. O que que eu conheci sobre Deus essa semana? O que que a palavra revelou sobre o meu coração? É isso que vai ser o nosso compartilhar. Onde que essa verdade alcançou concretamente a minha vida? Como eu respondi a essa graça que eu recebi? Como aquilo que Deus começou a trabalhar em mim e me alcançou pode alcançar o meu próximo? E depois a gente vai escrever qual a evidência de reconstrução eu consegui reconhecer essa semana. Não procure apenas peso. Talvez você tenha perdido um pouquinho de peso, mas descobriu que corria para a comida. Talvez você percebeu uma interpretação que você estava destruindo um relacionamento.
Talvez você reconheceu que estava tentando controlar alguém. Talvez conseguiu pedir perdão para alguém. Talvez estabeleceu um limite, mas sem vingança. Talvez percebeu uma fidelidade de Deus que nunca havia reconhecido. Anote esses pontos. Anote tudo que o Senhor falar com você. E não despreze os pequenos movimentos da sua consciência. Na próxima segunda-feira, e aqui vem uma das partes mais bonitas do que vai acontecer aqui com a gente a partir de agora, no Movimento Reconstrução, desse novo formato, porque na próxima segunda-feira eu não quero ser a única aqui trazendo alguma coisa para a mesa. Vocês também vão trazer. Vocês vão trazer seus cadernos, vocês vão trazer suas anotações, suas percepções, porque antes de abrirmos a próxima caminhada, nós vamos compartilhar o que Deus revelou sobre si mesmo através do texto, o que você descobriu sobre o seu coração, onde que doeu, onde você tem resistido, onde eu tenho resistido, onde a graça nos encontrou, o que mudou, quem que foi alcançado por essa revelação, essa iluminação que o Senhor trouxe. Que pergunta ficou sem resposta essa semana? Qual testemunho começou a nascer? Isso é uma verdadeira comunidade. Uma mulher começa a edificar a outra com aquilo que recebeu. Nós não estaremos reunidas apenas para ouvir uma pessoa falar. Nós estaremos aprendendo a discernir juntas aquilo que a palavra está formando em nós. E depois desse compartilhamento, nós vamos abrir o próximo trecho para a nossa próxima caminhada. E Josué, a partir do 24, vai entrar nessa próxima caminhada. E nós vamos continuar avançando pela palavra de Deus, sem correr apenas para terminar capítulos, mas sim para conhecer a revelação do coração do nosso Pai. Amém? Angelita, mas por que essa mudança assim? O que aconteceu? Primeira coisa, a gente já explicou aqui no início, que é para nosso crescimento e para nós não ficarmos dependentes de uma pessoa só explicando a palavra, mas nós todas vamos aprender. Por isso que isso aqui é uma escola. É uma escola onde a gente está aprendendo, é uma comunidade onde a gente está aprendendo. Esse novo passo, esse novo nível que o Senhor quer nos levar, é para um nível aonde nós seremos capacitadas pelo Espírito, mas muito mais que isso. O Senhor, nós vamos estar em busca de revelação do coração do Pai através do texto. E para tudo isso a gente vai ter um guia, um mapa certinho, você não precisa se preocupar. Porque, o outro motivo pelo qual esse formato está tomando é porque nós vamos começar a construir a nova escola da Mesa Reconstrução para o próximo ano. Então, nós vamos já deixar pronto alguns módulos de formação, formação realmente do entendimento do que a palavra traz para nossas vidas. Vamos falar sobre feridas do coração, vamos falar sobre muitas coisas. Você também que faz parte da Academia da Alimentação, você também pode trazer um tema para nós, Angelita. Eu gostaria muito de aprofundar sobre esse tema, eu gostaria muito de saber sobre mais isso. Ó, Angelita, eu posso colaborar nessa parte, porque eu sei bastante dessa parte, assim, sobre, igual a Lorena, que estuda bastante aí, sobre paternidade, sobre raízes, tantas coisas. A Nia aí, que sabe muita coisa sobre filhos atípicos, porque ela tem experiência, ela sabe sobre isso. Então, vocês agora vão fazer parte dessa ajuda, dessa comunidade que vai estar ajudando outras mulheres. Vai ser tudo bem fácil de acessar. Nós estamos com a ideia de fazer aí o nosso aplicativo, né? O aplicativo da nossa, do nosso
do nosso movimento. E você que está aqui, minha irmã, você é fundadora, junto comigo, dessa comunidade que está se expandindo. É um passo muito grande, né? E Lô, também vou precisar de você lá em conexão com aquelas mulheres lá que você me falou. Vê se você consegue marcar um dia para a gente fazer uma reunião com elas, um dia que você estiver aí tranquila, porque quanto mais, né, visão a gente tiver, mais pessoas nós vamos poder ajudar. Nós vamos ter ali a parte também nutricional, onde já tô combinando com a Lívia de ter aulas ali da Lívia gravadas sobre alimentação, sobre muitas coisas ali que ela vai tá nos abençoando ali na parte de entendimento. Vai ter também a parte espiritual, onde a gente vai começar, continuar estudando a Bíblia, só que tudo armazenado ali dentro do aplicativo. Então vai ser muito maravilhoso, minhas irmãs. O que Deus está formatando, o que Deus está formando agora. E eu preciso também estar mais empenhada nisso, entender mais algumas coisas sobre aqui plataformas. Muitas reuniões a gente vai ter. Deus tem trazido pessoas, Deus tem somado aqui pessoas para a gente organizar isso em módulos, para ser um crescimento mesmo, para não ficar assim, muitas vezes a gente faz uma mentoria e ficou outra mentoria perdida lá atrás, aí a outra pessoa não sabe o que está acontecendo. Não, esse local vai ser um local totalmente organizado, com uma progressão. Tá certo? E para isso eu vou precisar de muito mais tempo, vou precisar trabalhar muito mais aqui, me empenhando, construindo tudo isso. Vai ser aí 4 meses, né? Agosto não conta, porque a gente já tá quase terminando agosto, hoje já é dia 17, né? Mas vai ser setembro, outubro, novembro, dezembro. Em dezembro, a gente quer fazer já o lançamento dessa próxima plataforma. E ó, detalhe, você que tá aqui, você vai ter presentes especiais, tá bom? Você que ficou comigo até agora, você que já tá caminhando comigo esse tempo todo, você que não conseguiu assistir hoje, mas que vai assistir depois o gravado, vocês têm coisas muito legais aí que a gente tá planejando para honrar vocês, tá certo? Amém? Eu quero ouvir vocês aí. Lorena, o que que você achou desse novo formato? O que que você tem aí para dizer para nós? Depois quero ouvir também a Nia, do pouco que ela viu aqui. O que que vocês entenderam? Deu para compreender certinho? Deu, deu para entender, sim. O que que você achou, Lu, dessa nova etapa? Ah, eu prefiro esperar colocar em prática para dar uma opinião, né? É, mas É. você acha que é uma boa, é um bom salto? Uai, no primeiro momento, assim, quando, na verdade, senta para ter um mesa, quando tá todo mundo, acaba me dando, tipo assim, uma forçadinha para eu acordar cedo, né? Ah, Ai, sim, entendi. e tem coisas que na hora que tá fazendo a leitura, que me chamou atenção na hora que eu tô fazendo mesa profética, que tinha muita coisa do Antigo Testamento que eu pulava, né? Eu falava assim, ah, esse negócio aqui não. Eu tenho o chat GPT aqui, eu até tô. Eu estudo também, um curso que eu faço. Depois que eu tô usando o chat, eu achei que eu tive um salto grande e não sei, sabe? Assim, essa construção diária eu tava crescendo com ela, mas eu entendo que também é possível, né? O mesmo jeito que eu tô acordando, eu levantar, sentar e fazer a leitura e tentar. Eu até ficava na dúvida se você tinha um roteiro do curso de teologia que você tinha feito, porque tem vários capítulos que entram em assuntos assim que eu nem imaginava que tinha, né, naquele texto. Eu não sei se só eu e Deus ali eu vou estar nessa linha, né? Se eu vou me realmente levantar, né? Mas Deus há de me dar.
estratégia aqui, porque eu vou ter que, igual a gente tem compromisso, responsabilidade, né? Tem que ter com a palavra, né? Sim, sim. E vai ser tremendo, Lô. Vai ser tremendo. Eu tenho Hum. absoluta certeza disso. Sabe por quê? Porque aí o gosto pela palavra, meu Deus, hora que você estiver ali com a palavra, estudando. Depois, se vocês quiserem o prompt, eu faço um prompt para vocês. Eu não tenho um prompt aqui pronto, mas eu faço um prompt para vocês usarem ali no chat para extrair, né? A Não, até que com o tempo ele vai acostumando, né? Ele vai O chat, ele acostumando. vai. Ele vai acostumando. Uhum, Só que, por exemplo, cada curso, por exemplo, esse curso que você está fazendo, ele tem um tipo de prompt programado para o chat responder você segundo a teologia desse curso. Desse, uhum, desse nosso aqui, por exemplo, se você pôr o prompt, você vai ver que há algumas diferenças, entendeu? Porque o nosso mesa, ele parte do onde? Da teologia redentiva, de um Deus redentivo, de um Deus que tem uma relação com os seus filhos. Não de um Deus resolutivo, daquele Deus que a gente conhece só para resolver os nossos problemas. Então, o prompt muda, porque a gente quer extrair do texto o quê? A exegese. O que que realmente o texto falou? Aonde que o texto estava entrando? O que que o Espírito Santo estava querendo revelar? Então, a exegese, ela cuida disso. A hermenêutica, uhum. a hermenêutica, ela vai cuidar do quê? Ela vai cuidar do que aquele povo que estava ouvindo aquilo estava entendendo e como aquilo estava fazendo efeito para eles naquela cultura daquela época. E a homilética, ela vai trazer o entendimento dessa palavra na nossa contextualização de hoje, depois que Jesus já veio, depois que a graça já chegou. Então, porque se a gente não tiver vamos supor, entre aspas, esse prompt muito bem delimitado, a IA, ela vai pegar, igual eu falei para vocês, tudo, entendeu? Então, nós vamos ter um prompt só do nosso mês aqui. Igual assim, é o que eu usava para extrair aqui do texto tudo que eu compartilhava com vocês aqui. Então, quando A você nível for. de. Pode ir, desculpa, Fale, conclui. Lu. Não, pode ir, vai. Então, é sobre isso, né? Da gente pôr ali, pedir para o texto, olha, ó, se você. É tão incrível que se você só pôr assim ali no chat, ó, chat, faz a exegese, versículo por versículo de Josué 19. Só a exegese. Menina, você não vai ter noção do tanto de coisa que o estudo da palavra é rico e vai trazer de informação para nós. Aqui, esses estudos que a gente estava tendo, a gente não conseguia extrair nem 1% colocar aqui na nossa conversa, porque é muita coisa. Para ter de verdade um estudo profundo, precisava ser um ou dois versículos só. Porque, e ainda, Uhum. e ainda se você pedir assim, ó, faz a exegese palavra por palavra. Meu Deus do céu. Os significados da Bíblia é muito profundo, é muito rico, sabe? E a gente às vezes faz muito, muito superficial por causa do tempo. Mas agora vocês, cada uma, se comprometendo de estar aí no seu tempo, com a palavra, fazendo as suas anotações, você não vai só crescer, mas quando você trouxer aquilo ali para a mesa, além da gente alinhar, a gente ainda vai ter ali o pão partido de cada uma que recebeu do Senhor naquela semana. Então vai ser um estouro de crescimento. Todas Eu vão. fico assim, porque na hora que eu vou, por exemplo, ontem eu fui. Onde eu tava? Eu tava com uma pessoa, aí eu falei. Eu tava numa reunião de casais. Aí tinha uma pessoa lá, aí eu falei, uma mulher. Aí eu dei, né, o testemunho do Emagreça Ah, e falei que eu ia passar um link do Mesa Profética para ela. Ela até falou que
que ia assistir mais tarde, porque ela ainda não tem o hábito de acordar tão cedo, né? Ela Sim, trabalha o dia todo. sim, Aí, aí eu falei, tá bom. E aí, assim eu faço muito, eu testemunho nos lugares que eu vou, e aí o mês é uma coisa assim, que se a pessoa abrir no dia, ela tem uma palavra ali, né? Que tá sim, sendo já sim. lida e ministrada. Aí eu não sei se isso, em termos de. Mas eu entendo que é uma comunidade que a pessoa também tem que tá participando dela, né? Numa rotina ali, porque se a pessoa entrar assim aleatoriamente numa terça, numa quarta, ela não vai nem saber o que tá acontecendo e não vai nem ter nada, né? E o E crescimento, se né, ela entrar Lô? na segunda também, ela vai boiar, porque ela não leu, não fez a leitura. Então, assim, vai fechar só para as pessoas que realmente estão aqui. Então, e o crescimento também, porque a gente tem percebido o quanto vocês que têm se disposto, né, a realmente pegar a linha ali, todo dia tá estudando, olhando para o texto, estudando. A gente tem visto o crescimento, assim, que Deus tem dado a essa comunidade, né? Tanto o meu crescimento, como o crescimento de vocês, né? Como nossas irmãs aí em Cristo, a Antônia mesmo aqui no Japão. As pessoas que conheceram ela antes de entrar, ela entrar no Mesa Profética, e a Antônia já tá 3 anos aqui, né? Antes dela entrar e agora olha pra ela, fala: Meu Deus, o que que você tá fazendo? Ela tá mudando ali a comunidade dela inteira, que é a congregação cristã. Você tem noção do que é levar o estudo da Bíblia para a congregação cristã? Isso é uma vitória muito grande, né? É uma vitória muito grande Mesmo. e Deus tem usado a vida dela para que isso aconteça. Então eu acredito assim que vai ser. Eu entendo o que você falou, né? Eu entendo que as pessoas estavam já 3 anos, né, nesse formato e a gente todo dia aqui fazendo, olhando. Mas agora no começo a gente vai dar alguns deslizezinhos. E olha, eu estou à total disposição de vocês. Qualquer dificuldade, a hora que você estiver estudando, manda mensagem aqui para mim. Se eu tiver aqui no telefone ver e não tiver com compromisso assim de alguma coisa de urgência que eu tiver no tete a tete com alguma pessoa aqui, vocês podem falar comigo, a gente estuda junto, vai ser muito mais transformador, entendeu? A gente estuda junto, coloca lá no grupo, ó, fiquei com uma dúvida aqui, né? O que que vocês entendem? Vamos motivar, minhas irmãs, vamos motivar as meninas. O que que vocês entendem dessa parte aqui? Ficou meio confuso pra mim, queria saber a opinião de vocês. E a gente vai ali responder, vamos interagir mais, entendeu? Cada uma vai colocar. E aqui a gente não vai ficar procurando, ai, certo e errado. Aqui a gente vai estar depositando ali o que que Deus já revelou para nós, né? O que que Deus já revelou para nós. É lógico que se tiver um entendimento ali contraditório ao que a palavra de Deus diz, a gente vai dar a direção. E aí o Espírito Santo é que vai, né, trazer o discernimento. Mas não é quem tá certo, quem tá errado. Porque esse processo é individual com Deus e com cada um de nós. Acho que vocês compreendem dessa mesma forma que eu, não compreende? Uai, só tá eu aqui, né? Não, tá Por só enquanto. você e a Antônia. Ela não tá falando nada. Mas assim, a gente vai, né, colocar em prática Vamos. para se Deus te deu essa direção, né? Sim. Eu, num primeiro momento, fiquei assim triste, mas Oh, meu assim, Deus. ao mesmo tempo, a gente, se Deus deu a direção, né? Deus tá na frente. Sim. Eu vou só te perguntar uma coisa. Da primeira parte, que é Gênesis, do começo lá da leitura, teve um dia que eu procurei, mas eu não achei. Assim, tem a sequência também das leituras Tem, que foram feitas para trás? tem. Eu vou Tá mandar, vou fácil de mandar. achar, porque um dia eu procurei e não achei. Eu vou Eu mandar queria para você. ver, vou aproveitar para de manhã eu colocar, e aí eu vou vendo assim, Gênesis, o começo, Gênesis e Foi Sim, tem. o começo transformador, ali, né? gente, né? É fácil, né, gente? É só entrar lá no playlist dos É. vídeos.
Entendeu? Eu fui já várias vezes lá, mas eu não acho na sequência. Parece que tá Tá confuso, assim, aleatório? tá solto. É, ele não fica na sequência. Sério? Deixa eu Fica ver. assim. Deixa eu ver aqui. Porque a gente. Eu já fui umas 3 vezes tentar procurar e não consegui, não. Deixa eu ver aqui. Playlist, série. É, eu vou procurar aqui. Eu também não achei, não. Não sei se ele tá. Mas ele tá. Eu achei de Êxodo, a partir de Êxodo. Mas eu vou procurar aquilo e eu te mando. Porque Gênesis foi muito, muito transformador para nós. Gênesis, nossa, como foi, né? Foi. Tremendo, né, Nia? Haja luz. Haja luz. O haja luz ficou ali na nossa Meu cabeça. Deus do céu, passou um tsunami na minha vida, haja luz. Porque, assim, uma coisa que tá dando certo, a gente não mexe, né? Não entendo por que que vai. Eu tô com. Fiquei triste mesmo. Oh, meu Deus. Mas Ó, Lô, mas e eu tava criando uma rotina, né, de leitura. sim, Mas, assim, essa semana que eu fiquei tentando ler, eu tive dificuldade, assim. Eu não, então. o relógio despertou, eu não levantei. Aí eu fiquei enrolando. Então, é essa dependência que eu acho que Mas, Deus. assim, no começo eu acho que. Eu entendo também. Eu até falei, Deus, olha. Mas assim, é normal do ser humano isso quando tem Algo pessoas novo, uma né? ajudando as outras, te estimula. Não é porque não é uma dependência assim de um neném precisando de um leite, não é isso que Sim, você dispõe para estar lá também, né? Naquele sim, horário. sim. E é claro que também, né, não vai parar a minha vida e nem a vida de ninguém se não tiver. Mas eu acho que pode quebrar um pouco se tiver uma semana assim, vamos ver, né? Se Deus deu a Ó, a direção. gente, ó, Deus me deu essa direção e a gente vai ter que se esforçar para colocar esse novo formato em prática. E aí eu preciso contar com vocês, entendeu? Porque quando a gente conseguir, já na próxima segunda-feira, que a gente vai ter o encontro do compartilhamento, aí vocês vão ver que vai ser muito mais profundo do que dia após dia, entendeu? Vocês vão ver que vai ter muito mais revelação, muito E o mais. horário? Qual que vai ser o horário? É mesmo horário. Hum, A segunda-feira vai ser o mesmo horário, das hum. 6 às 7. Vocês preferem outro horário? Pra mim, tá jogo. Você, Lô. Não, deixa esse mesmo. Esse, né? Esse horário, é. Ah, a Ania falou pra mudar? Eu não Não. escutei. Não, a Meu, Nia eu só falei em perguntou. japonês, falei tudo bem. Ah, Daijobu. você falou alguma coisa, mas eu não entendi. Mas Eu eu acho que falei pode deixar. daijobo, em japonês significa, em português significa tudo bem, pode ser assim mesmo. Ah, então tá bom. Não, Desculpa. pode ir. Não, tá tranquilo. É, por mim pode ser, né? Só tá eu e ela aqui hoje. Mas Sim, assim, por mim tudo bem esse horário. Eu já tô acordando, né? Tudo bem. sim, Mas aí vai ser um crescimento para você e você vai ver que você vai ter força para você levantar e criar um hábito, porque teve uma vez que a gente mudou também, lembra, G? E aí, você sabe, eu comecei também, essa mesma dependência que você tem, eu também passei por isso. E aí eu falei, não, eu preciso completar esses dias. E agora, o que que vai ser? Porque todo dia eu tava naquela dependência. Aí eu falei assim, sim. então eu vou fazer alguma coisa. Aí tem um aplicativo da Bíblia no celular. Aí tem um Sim. plano de ler a Bíblia em 6 meses. Ah, Aí eu coloquei esse plano e aí todo dia no mesmo horário eu ficava lendo a Bíblia, estudando. E aí foi no tempo que depois ela voltou de novo. Então, assim, são fases, né, que a gente precisa passar para melhorar também, né? sim. São algumas coisas. É igual Deus, ele vai fazendo com a gente, igual ele fez com o povo na caminhada, né? Deus, ele ia, puxava um pouquinho, aí via o povo não voltar, não dava, ele voltava.
Ia, puxava um pouquinho, via que o povo não ia, voltava. Então, o que que foi o temor que Deus colocou no meu coração? É essa dependência, né? De só eu estar falando aqui e vocês têm muita capacidade, vocês têm muito de Deus para compartilhar, muita experiência que Deus já colocou no coração de vocês, né? Por exemplo, eu vejo igual eu converso, eu convivo muito com a Nia, e eu vejo que a espiritualidade dela, na parte espiritual ali, ela tem muito mais experiência que eu. Entendeu? Eu posso ter mais experiência no saber da palavra, no conhecer da palavra. Mas a espiritualidade dela, então, olha como isso vai nos completando. Entendeu? Você tem muito conhecimento, Lô. Você precisa compartilhar isso conosco. Olha lá, você entrou numa mesa lá no Clube do Livro. Nós vamos, não, mas o Clube do Livro vai continuar, viu? O Clube do Livro vai continuar. Eu só vou ver com a Glaucia se a gente vai ficar só com um ou se a gente vai ficar com dois. Mas acho que melhor um só para não sobrecarregar, entendeu? E aí a gente fica só com o dela lá, que o dela e ela também tá na frente lá e a gente vai sendo edificado, entendeu? Então, a gente precisa. Eu sei que o novo é confrontador para nós. Eu acredito que as outras meninas também vão ser aí. Ah, poxa, mas o mesmo a gente estava acostumada, era todo dia, era aquele negócio gostoso, já tava. Não, mas é um crescimento, minhas irmãs. É um crescimento. A Nia tá de prova aqui. A gente faz aqui o mesa uma vez na semana, pessoalmente, e aí a gente vai nas casas aqui. Pergunta pra ela como que é. É um negócio tremendo. É assim, como dizem em japonês, sugoi. É assim, maravilhoso. Gera vínculo, na verdade, né? Gera uma conexão e, e você percebe que não é mais uma pessoa aleatória, é tua irmã. E gera um amor, um carinho tão grande que você começa a amar aquela pessoa, independente dos erros, das falhas. Eu não sei explicar facilmente com palavras, mas é bem diferente quando você faz via internet, né? Via internet, desculpa. Quando você faz assim, todo dia, todo mundo conversa, e quando é dessa forma, né, gera muito mais conexão, porque você passa a semana inteira, nossa, tomara que chegue sexta-feira, tomara que chegue a Que Deus sexta-feira. falou com fulano, que Deus falou com ciclano. A gente fica esperando a hora do compartilhamento, entendeu? Porque cada uma vai ler o texto e Deus vai fazer com cada um diferente. Gente, isso vai ser tremendo demais. Eu tô ansiosa já pro nosso encontro de segunda-feira. Ansiosa. E a gente, assim, de verdade, porque aí a gente vai ter também o nosso tempo ali com Deus. Porque quando a gente já tá só a gente, a Bíblia, e a gente tá ali, Senhor, fala comigo aqui, eu não tô entendendo essa palavra, me revela, a gente já vai para um momento ali de oração, ai, Senhor, ô Senhor, eu vi esse pecado aqui na minha vida agora, me perdoa, sabe? É um negócio muito, é uma relação, Deus está nos chamando para uma relação muito mais profunda, entenderam? Então, assim, nós vamos conseguir, tenho fé em Deus que nós vamos conseguir. Amém? Amém. Amém? Você quer falar em alguma coisa? Você pegou um pouquinho distante, mas É, eu. vai ser mais ou menos igual o nosso mesa, porque lá a gente estuda o livro, né? Lá Aham. é o livro, só que aqui a gente essa semana eu já coloquei o mapinha lá no grupo. A gente vai estudar de Gênesis não, de Josué, capítulo 19 até o 23. Aí vai ser terça, quarta, quinta, sexta e sábado. É, leia o texto, lá tem Não, tema. mas aí vai ter todo dia. Não vai ter reunião todo dia, nós vamos ter só na segunda. Ah, Você vai fazer o seu devocional individual com esses que a gente indicou. entendi. 19, 20, 21, 22, 23. Hum. Esse vai ser o nosso caminho dessa semana, aonde Deus vai nos conduzir essa semana. Aí fez, no domingo você vai fazer toda a sua, vai escrever lá todo dia, escreve o que Deus revelou para Ô, você. Gê, e se fizer 2 vezes na semana, não fica bom?
Então, porque aí a gente vai fazer toda segunda. Porque aí segunda a gente compartilha Hum, e a gente dá o próximo caminho. Entendeu? hum. Porque uma vez na semana ele fica desejoso, ele não fica aquele negócio maçante. O tipo que eu falo assim, 4x4, Como assim, 4x4? de 4 em 4 dias, tipo Nicotai. Não, a gente pode, ó, a gente tá fazendo um teste, entendeu? A gente já mudou outras vezes e a gente viu que não funcionou, viu que as pessoas não acompanhou, a gente voltou. Vamos fazer um teste essa semana, né? Vamos seguir isso que Deus colocou no meu coração e vamos nos empenhar. Nós estamos só em três aqui. Eu acredito que as outras meninas vão ver, né? A Lívia também, justamente por conta dessa plataforma que precisa ser construída, entendeu? Uhum, E nós precisamos do tempo. E não sim. dá assim para me entregar um negócio de qualidade. Ah, mas agora é que você está envolvida com esse projeto também, né? Sim, sim. É mais por causa do tempo mesmo, do desenvolvimento dessa nova plataforma, para que mais pessoas, né, venham e entendam essa organização aí do movimento Reconstrução. Entendi. Ok, Amém? Então, mais alguma dúvida? Vamos orar? Encerrando? vamos orar. Então vamos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse novo tempo que o Senhor vai dar para o Emagreça com a Bíblia. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que venha encorajar o coração das minhas irmãs, que cada coração, Pai, não se desanime, que elas venham perceber, Pai, que o Teu Espírito está ali para ensinar cada uma de nós, que a Tua palavra, ela é rica, ela é preciosa. E quando a gente observa a palavra, quando a gente olha, Pai, com o olhar do Espírito, quando a gente cava, quando a gente busca, quando a gente tem as ferramentas necessárias, quantas coisas maravilhosas nós descobrimos da Tua palavra. Então, Pai, não permita que nenhum coração aqui venha desanimar, não permita que venham ficar tristes, porque nós já estávamos acostumadas com essa comunhão todos os dias. Mas, Pai, eu sei que o Senhor tem algo muito maior para nós. O Senhor não quer filhos dependentes um do outro. O Senhor quer filhos dependentes do Senhor, filhos que dependam da interpretação do teu espírito, filhos que são discernidos por aquilo que o Senhor tem para nós. Então, Pai, em nome de Jesus, alcança cada uma das minhas irmãs, as que vão assistir depois, as que vão é, permanecer depois ali no grupo, Senhor, compartilhando. Em nome de Jesus, Pai, por favor, em nome de Jesus, continua nos dando direção, sabedoria, graça e alcance, Senhor, cada coração. Se essa direção de fato veio do seu coração, se essa direção de fato é o Senhor que quer para nós, Pai, que nenhuma das nossas irmãs se perca aqui no caminho, que nós possamos juntas continuar nesse novo formato, em nome de Jesus. Entregamos nas tuas mãos, entregamos ao Senhor tudo isso, Pai. Não é de nós, mas é do teu coração que isso está partindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Um beijo Amém. então para vocês. Amanhã a gente continua no grupo. Ó, vou contar com vocês duas, hein? Que estão aqui ao vivo comigo. Vocês duas entraram ao vivo aqui. Deus tem plano, tem propósito e Deus tem principalmente crescimento, minhas irmãs. Crescimento para nós. Tá bom? Um beijo para vocês. Lorena, eu vou procurar aqui o Gênesis e já te mando, tá bom? Deus abençoe, fique na paz Amém. e até segunda, mas no grupo a gente tá em contato todo dia, tá bom? Terça-feira a gente já começa em Gênesis 19, hein? Amanhã leia o texto, já coloca lá as perguntas, o que você entendeu, o que você falou, que a gente já vai anotando aqui também para nosso compartilhamento na próxima segunda-feira, tá? Um beijo. Outro. Fiquem Tchau. com Deus. Amo vocês. Deus abençoe. Eita, sai.